Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi e hoje quem apresenta o programa comigo não é a Mariana Poli, que está merecidamente de férias. Quem estará conosco enquanto a Mari estiver fora é a nossa editora assistente Luciana Lima. Bem-vinda, Lu! Obrigada pelo convite, Elisa, e bom dia a todos os ouvintes do Rádio Peão. No episódio de hoje, que é gravado direto dos nossos home offices, vamos debater um tema bastante sensível: como manter a saúde mental equilibrada durante a crise do novo coronavírus. E essa não é uma tarefa simples. O isolamento social, o medo do desemprego, a preocupação com a saúde e o home office forçado estão fazendo com que as pessoas se sintam mais inseguras, estressadas e ansiosas. E com a crise longe de terminar, fica a pergunta: quais são as atitudes que devemos tomar para proteger o nosso lado emocional? É o que discutiremos a partir de agora. No primeiro bloco, vamos explicar quais são os gatilhos mentais disparados durante as crises e como momentos de incerteza mexem conosco. No segundo bloco, vamos dar dicas para cuidar melhor do nosso cérebro e explicar qual é o papel das empresas diante desse cenário. Para nos ajudar com essas questões, convidamos Edviges Parra, psicóloga, coach, instrutora de Mindfulness e fundadora da eMind Mente Emocional. Bom dia, Vivi. Obrigada pela presença. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Peão. Obrigada, Elisa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E também está conosco Rafael Souto, CEO da Produtive. Oi, Rafael, bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar novamente com vocês. Antes da gente começar a discussão, quero dar um recado. Se você gosta do Rádio Peão e dos conteúdos da Você S.A., seja nosso assinante por apenas R$ 9,90 por mês. Acesse assineabril.com.br/vocêsa. Eu queria trazer aqui um dado, porque em março a Organização Mundial da Saúde soltou um comunicado dizendo que a pandemia da Covid-19 aumentaria o estresse e a ansiedade da população mundial, ainda mais em pessoas com problemas pré-existentes. Essa crise tem um potencial maior de mexer com o nosso emocional em comparação com outras que enfrentamos no passado? Você pode começar, Vivi? Sim, o que a gente tem observado nesse momento, né? Acho que quando a gente fala de outras épocas que a gente já vivenciou, outras pandemias, né? Então, acho que o grande exemplo que as pessoas têm usado no contexto histórico, a gente fala da gripe espanhola, por exemplo, nessa época a gente tinha pouco menos recursos, mas a situação na época, pela falta de recursos, também se mantiveram de uma maneira grandiosa, inclusive milhões de pessoas aí foram afetadas e a gente teve um número de letalidade muito grande, contanto que justifica-se até o número, né, de imigração, né, de pessoas, né, dos países europeus para o Brasil, em épocas aí voltadas em 1918, 1920, que foi o período da gripe espanhola. Quando a gente traz para o contexto atual, né, aliás, fazendo até uma cronologia, quando a gente lembra do ebola, né, que foi uma epidemia que teve proporções gigantes, até saiu em formatos de filme. Quando a gente tem filmes como Contágio, que fala sobre o SARS, né, que foi a primeira forma da gente falar sobre H1N1, né, e a gente teve um surto muito forte com relação ao H1N1, né, onde a gente teve aí 60 mil casos de letalidade, mas que não tomou a proporção do momento atual, porque justamente quando chegou, principalmente falando de Brasil, a gente já tinha a vacina, né, e a gente já tinha um protocolo de tratamento para justamente conter aí o que seria uma questão pandêmica, né, então a gente conseguiu ver isso, então não teve essa repercussão, justamente porque não parecia ser algo que tinha descontrole, apesar do número de letalidade ser um número expressivo. Quando a gente fala do contexto agora, o que se leva em consideração? Nunca se ficou tão evidente, né, o dilema de sobrevida, de sobrevivência, quando a gente envolve as duas saúdes principais, e uma não coexiste sem a outra, que é a questão da saúde financeira, e a gente está falando da saúde física e da saúde mental, a saúde como um todo. Então, a questão do vírus, ele tomou uma proporção tão grande pela sua proliferação,
né, e tudo que ele traz de falta de controle nesse momento. E o que tem por trás disso? Tem um fato que a gente não tem nenhum contexto parecido, algum protocolo que tenha sido utilizado anteriormente, a gente está aprendendo com a situação atual. Então é muito difícil justamente segurar todos os efeitos e as consequências que a gente está tendo nesse momento. Então todos foram pegos de surpresa, todos nós, né, e sem distinção. Então a gente fala que o efeito do coronavírus, né, no mundo, ele literalmente invadiu todas as casas, todas as classes sociais, gêneros, raças, religiões, sem distinção, e cada um tendo o seu impacto medido de acordo com a sua história, com a sua biografia. Então, nós estamos aprendendo um ensaio e erro, e isso vem nos exigir muitas outras questões que a gente fala de adaptabilidade. Do ponto de vista de crises econômicas, o Brasil ele estava se recuperando de uma crise econômica quando nós começamos a ter a pandemia do coronavírus. Eu queria que você também fizesse esse retrospecto, de que maneira essa crise atual é diferente da crise que a gente estava vivendo antes. Pois é, eu trabalho com carreira, né, com transição, recolocação de executivos já há 25 anos, e a gente está acostumado a viver e lidar com as oscilações econômicas e com as crises, né, que o mundo, e em especial o Brasil, viveu nas últimas décadas. Mas ela é sem dúvida diferente. Quando ela iniciou, principalmente em final de fevereiro, início de março, alguns levantavam a ideia de que ela não seria uma crise tão grave, porque diferente das anteriores, como a de 2008, que tinha muita imprevisibilidade no futuro, inclusive do capitalismo, ou a crise profunda que o Brasil viveu entre 2013 e vinha saindo lentamente da recessão, elas tinham uma natureza mais incerta, e que portanto, seria diferente, porque era uma questão de controle sanitário, de saúde, que com o tempo se resolveria. Não foi o que aconteceu. Logo se viu que essa crise ela tem componentes, né, e a Vivi citou alguns de uma maneira muito clara, ela tem componentes agregados como nunca se viu. Ela mexe com questões de sobrevivência da nossa espécie, né, todo mundo ficou em algum momento ameaçado, e a gente se sente assim hoje, e com um profundo abalo global no sistema econômico. Quer dizer, esse conjunto de fatores não se tem paralelo na história, salvo a crise da gripe espanhola de 100 anos atrás, da força com que essa questão apareceu. E o que eu percebo no mercado é que as pessoas, com a imprevisibilidade, aumentam muito o seu grau de ansiedade em relação ao tema. E um componente que eu adicionaria a essa reflexão, até para a gente ajudar na sequência como a gente lida com isso, é que o fato da doença ser nova, o fato dos órgãos todos, né, de saúde pública e os governos estarem tentando descobrir a melhor estratégia, gerou muita oscilação em relação a qual seria o caminho, como é que funciona a economia, como é que nós vamos lidar com as questões. E isso aumenta a ansiedade. Diferente da última crise recente que a gente teve da H1N1 no Brasil, onde se tinha lá uma medicação, se tinha algumas recomendações, mas a gente não teve nem de perto o impacto que se tem com essa nova crise. Então ela tem o ineditismo pelo contexto geral, ela tem um conteúdo de imprevisibilidade. Hoje nós não sabemos exatamente em quanto tempo e como vamos sair disso, não se tem, a gente tem que ir com paciência lidando, e isso sem dúvida aumentou muito a ansiedade nas pessoas. E se a gente observa as organizações, a gente também viu comportamentos que levam a essa oscilação. Algumas empresas com um enfrentamento muito focado na saúde pública e tentando direcionar o posicionamento da empresa para a proteção à vida, outras já preocupadas com uma retomada econômica muito rápida, o que foi dividindo as pessoas. Então a gente teve uma cisão muito grande, né? Ou é saúde ou é economia, e quando a gente vê que essas coisas não podem ser olhadas de maneira separada, então a gente tem vários componentes que aumentam o grau de ansiedade. Então a gente que conversa com executivos, com profissionais em transição, com tomadores de decisão, vê que o cenário é um cenário de muita indecisão, indefinição, e que de fato aumenta a nossa ansiedade. Voltando um pouquinho para o espectro psicológico, queria trazer um dado aqui, que em dezembro do ano passado, um grupo de pesquisadores do King's College de Londres mapeou diversos estudos sobre isolamento forçado
e eles queriam entender quais seriam as possíveis consequências psicológicas da quarentena do coronavírus. E eles chegaram a algumas conclusões interessantes. Eles disseram que a perda de liberdade, as incertezas, como vocês já pontuaram, e o tédio podem levar a efeitos dramáticos nas pessoas, como o aumento da raiva, em alguns casos, até ideações ou suicídios. Por que isso acontece, Vivi? Como a gente sabe se a gente está começando a passar dos nossos próprios limites? Vamos lá. Então, assim, primeira coisa, né? A gente foi colocado, acho que é importante reforçar esse contexto, né? A gente foi colocado numa situação de maneira involuntária, ou seja, fomos obrigados a estar numa condição ao qual até um tempo atrás, até um mês atrás, vamos dizer assim, a gente nunca tinha vivenciado algo, né? Até quando a gente traz essa questão, né, do home office, né, só trazendo um pouquinho na questão do contexto, que logo no início, quando começou a se falar no home office, é natural da condição humana tentar buscar uma forma de olhar para o copo cheio, olhar para o lado positivo, mas a gente tem que trazer uma questão que é mais importante, é ser funcional, né? É mais do que ser positivo, é ser funcional. Então, o ser humano, como natureza, como condição, ele é indivíduo, e ele, em situações, ele é coletivo, mas a princípio ele é indivíduo. Então, o que acontece? No momento que você começa a vivenciar um estado onde você é delimitado, né, você tem suas proibições e você tem suas restrições, aquele cenário de possibilidades, ele é tirado de você. A questão do home office, quando a gente fala, né, nossa, o pessoal nesse momento está romantizando o home office. A gente não está de home office, a gente está trabalhando de casa, de forma involuntária, por necessidade, por obrigação, né? Então, o cenário que a gente tinha antes era, né, trazendo um contexto do que a gente tinha antes. Você tinha 3 cenários, você tinha 3 motivos para o home office, por exemplo. O primeiro era, para a gente ir falando de Brasil especificamente, e com certeza em outros países também, porque a questão de tráfego é intenso em vários países, é um problema. Então, assim, você tinha diminuir a população nas ruas em determinados dias da semana. O segundo, resolver problema de logística, né, então, das empresas, dos locais de trabalho, em vez de adquirir mais imóveis para poder trazer pessoas a mais para trabalhar, a gente faz um rodízio, né, de pontos, né, de trabalho, e aí você tem um terceiro, que é para perceber que é uma ação de qualidade de vida. Né, então, assim, é dado o direito, né, para o colaborador, para o profissional, trabalhar da sua casa 1 ou 2 vezes na semana, para que ele possa, dali, seja ter um dia para trazer todas as partes de problemas do trabalho, que ele possa ter um pouco de silêncio para isso. A outra é desde resolver problemas, né, administrativos de casa mesmo, mas isso dentro de um cenário que, assim, na sua casa, você tem tudo controlado. Provavelmente, se você tem filhos, seus filhos estão na escola, né? Se você tem um companheiro ou uma companheira, provavelmente um dos dois não estão em casa, e se você tem alguma pessoa que te ajuda nas tarefas de casa, isso também torna um ambiente controlado. E se você quiser, no seu período, descer para fazer uma compra no supermercado, no seu horário do almoço. Se você quiser ir na academia no final do dia, ou seja, o direito seu de ir e vir naquele dia, ele não está cerceado. Agora não. Você tem todo mundo dentro da sua casa, e se você está num contexto de cenário de família, todos estão dentro da sua casa, e você tendo que dividir todo esse espaço com todos nas mesmas necessidades diferentes, e com várias variáveis que estão todos juntos ali. Se você mora sozinho, né, a solidão, né, pode vir a acontecer, porque você não tem com quem dividir, ao mesmo tempo que você pode, em alguns momentos, se sentir, puxa, que bom, né, pelo menos eu estou sozinho, né, eu vou conseguir dar conta, mas esse estado vai durar 1 semana, porque depois, na segunda semana, você começa a se sentir um pouco mais sozinho, você tem aí uma enxurrada de informações que a gente tem muitas narrativas, tem muitos cenários incertos, a gente está aprendendo no ensaio e erro, e aí você recebe esse volume de informações incertas,
imprecisas e que tendem aí também a um cenário bem apocalíptico, né, fazendo as pessoas muito mais a vivenciar. Se antes a gente estava falando de pessoas vivenciarem demasiadamente cenários futuros, a gente diz que as pessoas estão vivenciando de maneira bem estimulada, né, os pensamentos que a gente chama disfuncionais, catastróficos, porque as mensagens, elas, na maioria das vezes, elas tendem a ser ruins, e isso vem trazendo cada vez mais uma sensação de que tudo que você tinha visto em filmes mais fictícios, nossa, parece que está sendo verdade. Eu até brinco que o Netflix, ele está fazendo o seu trabalho também, porque ele resolveu desencavar todos os filmes apocalípticos no momento, né, para as pessoas assistirem em casa. Eu falei, meu Deus do céu. Mas isso é natural, porque assim, o ser humano, a partir do momento que ele tem a sua liberdade cerceada, aí para cada um vai ter uma manifestação de grau aí do que os nossos pensamentos, que a gente tem umas crenças bem disfuncionais, cada um, dentro da sua história, vai ser alimentado de forma diferente. E aí o mais importante é você perceber esses eventos e essas motivações acontecendo. Um pouco para o mundo do trabalho, Vivi, há alguns poucos anos, as empresas começaram a se preocupar mais com saúde mental das pessoas, né? Criaram programas, o surgimento de plataformas de terapia online, eu acho que ajudou bastante as organizações a tratar desse assunto. Vocês acreditam que essa crise que a gente está vivendo hoje vai servir para que as organizações tenham mais sensibilidade sobre o tema, né? Percebam que realmente elas precisam atuar sobre a saúde mental dos funcionários, ou todos esses desgastes, tanto econômicos quanto sociais, vai fazer com que as próprias empresas se desumanizem mais e as relações sejam mais difíceis no ambiente de trabalho? Olha, Lu, eu acredito que, assim, eu falo de quem já foi dessa cadeira da área de recursos humanos, 18 anos que trabalhei dentro das empresas, eu falo que esse momento, por mais duro e difícil no sentido da gente gerar adaptabilidades para o momento, mas ele também está trazendo outras questões que elas são bem favoráveis e que, forçadamente, pelos contextos, ela tem permitido com que as empresas que são pessoas, né, a gente traz o velho jargão, né, que as empresas são formadas de pessoas, né, que a gente trabalhe novas habilidades, como, por exemplo, a negociação, né, nunca se fez tão necessária essa questão da negociação. A gente fala de uma questão que é a humanidade compartilhada, porque aquilo que eu falei no início, a situação ela cometeu a todos, então todas as vulnerabilidades e fragilidades, elas se apresentaram, né, elas estão aí, se apresentando, a gente está tentando se adaptar. Acho que existe uma questão de generosidade, a empatia pelo momento, pelo cenário de cada um, a partir da nossa experiência. Então, eu até falo que quem não era muito empático, né, passa a ser um pouco mais empático, porque foi acometido pela mesma crise, e de uma maneira bem, bem feroz, vamos dizer assim. Então, não, eu acredito que muitas coisas em cima disso, nessas relações entre pessoas, elas tendem a tomar um outro patamar que eu acredito ser um pouco mais evolutivo. Quando a gente fala de saúde mental dentro das empresas, sim, a gente vem falando muito forte disso, acho que de 2 anos para cá, assumiu uma proporção grande, até porque, se a gente for fazer uma relação, por que a gente veio falar de saúde mental tão fortemente, por que tomou essa proporção nos últimos 3 anos, vamos dizer assim, porque a gente, falando de Brasil, né, a crise econômica que a gente viveu, baseada no desemprego, fez justamente ser o principal gatilho das pessoas viverem inseguranças, inclusive dados estatísticos da crise econômica que a gente vem sofrendo desde 2013, né, eu sei porque eu era da indústria automotiva na época, a gente sentiu em 2013, o cenário, ele fez com que várias situações de fragilidades, quando a gente fala de subsistência, pela parte da economia, muitas coisas aconteceram, desde a violência social, né, desde a questão do número de divórcios que aumentaram por conta disso, desde a sensação de pânico e insegurança de um futuro incerto. Então, quando a gente começa a achar que a gente está saindo um pouco disso, e aí vem essa situação. Mas aí as empresas enfrentaram uma situação que é o que está acontecendo dentro das organizações com as pessoas, porque a partir do momento que a gente começou a vivenciar uma questão forte de desemprego, fez com que o medo de quem estar empregado se torne um próximo desempregado.
E aí a gente teve aí essa questão que até veio sobre a síndrome de burnout, enfim, que foi justamente as pessoas tentarem trabalhar, né, e justificar a sua existência dentro das empresas trabalhando fortemente. E aí o temor pela situação da vida familiar, de algum membro que esteja desempregado, isso também veio forte. Então, a ansiedade, a depressão, ela assumiu patamares muito grandes, tendo em vista aí até mesmo, né, vocês da Você S.A. divulgaram vários resultados do que veio da OMS, como um país, né, o Brasil assumindo o país mais ansioso do mundo. É uma controvérsia quando a gente fala que o Brasil sempre teve uma característica de ser um país com humor muito bem aceito, as pessoas mais felizes, sorridentes, mas a gente aí se tornou um país mais ansioso do mundo. Então, enfim, as empresas começaram a olhar para esse sentido, a gente precisa cuidar disso, porque eu não posso ter número de pessoas afastadas, e afastamento é crise econômica, porque eu não sei como é que eu faço para essas pessoas voltarem, né? Então eu tenho um gasto com o INSS, eu tenho um gasto financeiro, e aí, para finalizar, as empresas começaram a olhar fortemente para isso, para tentar aí trabalhar a prevenção do contexto de saúde mental. A terapia online, você bem disse, Lu, ela começou a ser uma atitude de prevenção. A gente tem os planos de saúde, que a gente tem a questão da psicoterapia, mas vale ressaltar aqui que a psicoterapia, no contexto de plano de saúde, ela só acontece a partir de uma situação já instalada e por uma indicação de um médico do convênio, né? Então, o que a gente tem é justamente a partir de uma doença já instalada, aí você tem indicação de psicoterapia, e a terapia online, ela veio nesse movimento de ser algo preventivo. Então, sim, a gente tem, eu acredito que as empresas, mais do que nunca agora, entendem que elas precisam ter um plano de saúde mental, né, mais do que nunca, para a gente trabalhar outras adversidades que vão vindo por aí. A gente teve da crise econômica, agora a gente tem da saúde, e a gente já tem 2 cenários aí que são os lessons learned muito grandes para a gente saber como é que a gente cuida da saúde mental no contexto atual e futuro. E eu queria ouvir um pouquinho da percepção do Rafael sobre esse assunto. Rafael, você concorda com a Vivi que isso vai estimular que as empresas se preocupem mais com a saúde mental dos funcionários? Ou, voltando lá à minha pergunta, você acha que pode causar uma desumanização maior das organizações e a gente enfrente tempos mais áridos? Pois é, eu estava ouvindo a Vivi, eu concordo, eu acho que já vem de algum tempo uma revisão daquela ideia mais cartesiana de que a vida emocional o indivíduo resolve, e aqui no trabalho nós discutimos as questões do resultado, da meta e da operação. Acho que de algum tempo para cá já existe um movimento nas organizações para considerar que o desenho de vida e carreira inclui as questões de saúde física e emocional. Acho que essa crise, sem dúvida, é uma oportunidade para que esse tema ganhe mais força. Eu defendo, inclusive, aí puxando um pouco a reflexão para o papel do líder nesse cenário, que o líder tem um papel importante nesse home office forçado de também dialogar sobre as angústias do indivíduo, também dialogar como ele está lidando com esse contexto, porque no fundo, quando a gente diz as empresas, a gente está falando das pessoas, né? Eu sempre brinco que eu nunca conversei com nenhum CNPJ, né? Eu nunca falei com nenhum CNPJ. As empresas são a expressão da sua liderança, é o conjunto das suas diretrizes. Então, eu acho que, sem dúvida, é um momento prático para que o líder inclua na sua agenda de conversas e na infinidade de calls, né, de chamadas por vídeo, também um momento para conversar sobre isso, para que a gente entenda que nem todo mundo vai navegar muito bem no home office, tem pessoas que têm dificuldade de se organizar, tem pessoas que vão ter um contexto, como a gente falou no início, mais difícil de adaptação. Todos nós estamos lidando com uma ansiedade elevada. Então, eu acho que sim, eu acho que nós temos que fazer uma virada, entendendo que este é um pilar. O papel do líder é propor essa reflexão. Eu também entendo que o indivíduo, e a gente fala muito em protagonismo, né, um tema, é quase um mantra corporativo contemporâneo, falar do protagonismo do indivíduo. E para que esse protagonismo ocorra, a gente precisa de espaço para dialogar. Eu acho que um dos atributos do líder na gestão da crise é aumentar o espaço de diálogo para reduzir essa pressão, né, e inclusive discutir temas em que ele não tem respostas, mas que ele vai estar ali aberto para ouvir, para também se colocar como alguém que está naquele papel também sofrendo e também preocupado.
para que a gente tenha um pouco mais de fluidez. Eu vejo também, você falou um pouco, Lu, como é que se a relação depois da crise talvez fique mais árida, mais tensa. Eu acho que a gente tem um espaço para desenvolver, sem dúvida, esse espaço de mais humanidade, um espaço de um olhar mais ampliado para o indivíduo. Mas virão tempos em que a pressão econômica, a pressão por resultados, ela virá com força, até porque a gente vai viver uma depuração no mercado de empresas, vai viver uma depuração de indivíduos que não vão conseguir se adaptar às exigências, mas o indivíduo tem que ter o espaço para esse diálogo dentro da organização. A gente trabalha com muitas organizações de grande porte e algumas, inclusive, ficavam receosas de abrir conversas sobre saúde, sobre o espaço emocional, entendendo que isso era uma invasão de privacidade, considerando, inclusive, algumas culturas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, culturas onde a vida pessoal ficava numa esfera reservada, e a gente viu uma revisão disso nos últimos 2 anos, muito decorrente do aumento das síndromes de burnout. Ou seja, se eu não endereçar esse tema na organização, todos nós perdemos, porque esse tema compõe também o mundo do trabalho. Então, eu acho que essa é a oportunidade. Revisão institucional, de fato a gente entender que saúde emocional faz parte da temática do trabalho, ela não é um problema só do indivíduo. O líder incorporar na sua fala de gestão momentos em que não são apenas os temas de resultado, meta e rotina, discutir questões emocionais também faz parte do papel do líder, até para ele endereçar o tema quando ele vê que aquele indivíduo está precisando de ajuda, e nós precisamos investir nisso, e o indivíduo atento aos sinais emocionais, compreendendo que isso também faz parte da dinâmica dele e que a autopercepção para poder buscar ajuda também é importante. Então, acho que é um conjunto em que a gente tem uma oportunidade agora, diante dessa crise, para revisar. E, Rafael, você usou o termo protagonismo, né, como um dos mantras do mundo do trabalho, e outra palavra que tem surgido muito, já havia surgido no passado, mas agora ela vem com mais força, é a resiliência, né, todo mundo dizendo que a gente vai precisar ser muito resiliente para superar esse momento. Eu queria que vocês comentassem a importância realmente dessa capacidade, mas também fizessem uma ponderação, que é a seguinte: até que ponto a gente tem que realmente aguentar tudo, né? A gente usa às vezes o termo resiliência como uma desculpa para fazer com que todo mundo aguente todo tipo de situação adversa no mundo do trabalho. Queria a percepção de vocês sobre isso. Olha, Elisa, eu acho que é até muito bom você falar isso, porque a gente tem que tomar um cuidado que o fato do tem que, ele está muito bem empregado, ele vira uma questão de ditadura. Primeiramente, a gente tem que deixar todas as pessoas à vontade, no sentido de entender que sentir medo, sentir insegurança, estar temeroso, o ato de estar ansioso, então a gente pode dizer que a ansiedade é um sentimento, é uma emoção natural da condição humana, né? A ansiedade, ela está no sentido da expectativa do que está por vir sobre algo que eu ainda não sei, né? Então é um movimento natural, estar assustado também, e a gente precisa de um tempo de adaptação. Não necessariamente cada um vai ter a mesma curva de adaptabilidade. Uns podem fazer ela de uma maneira um pouco mais ágil, né? Outros, talvez, por questões internas, por biografia, por estrutura de personalidade, vão ter um pouco mais de dificuldade. Não necessariamente a gente precisa ter ou seguir todas as regras que se colocam para você saber como viver no período da quarentena. A gente tem sugestões, né? Então, até tenho escutado os meus pacientes que vêm para mim e falam assim: nossa, às vezes eu vejo que tem tanta coisa que falo que a gente pode fazer em casa, né? E eu começo a perceber que nem tudo eu consigo fazer. Então, isso me baixa até uma frustração, porque eu não consigo fazer tudo que me pedem, não é tudo aquilo que também imagino. Então, assim, muita calma, muita serenidade nesse momento, cada um dentro da sua história, cada um dentro da sua biografia, né, e vai ter momentos que, assim, vai ter situações que você talvez não consiga, e não conseguir tá tudo bem, e aí pedir, ter uma conversa com algum membro da família, algum amigo que você o considere, e se a coisa ficar muito difícil,
sim, procura um profissional especializado que vai te ajudar a passar. Isso serve para dentro das empresas, isso serve nas relações humanas, não importa se é no contexto de empresa, se é em casa, a gente está falando de ser humano, então o ser humano é o mesmo em todos os contextos, mais do que nunca agora a gente está reconhecendo essa questão de humanidade, desde as nossas qualidades até as nossas vulnerabilidades. A resiliência, assim, como eu até falei ontem isso num bate-papo, nunca Darwin foi tão bem aceito, né, na sua teoria, quanto os mais adaptáveis serão os que sobreviverão, né? Então, assim, a gente está nesse cenário, mas cada um dentro da sua curva de adaptabilidade. O que é para mim fácil de se adaptar, para você não seja, e o que para você seja mais fácil se adaptar, para mim não seja. Então, ter esses cuidados nas relações e entender isso, acho que é um bom começo. Eu diria, na questão da resiliência, complementando um pouquinho, que, sem dúvida, a adaptação, uma das dimensões da adaptabilidade de carreira é a capacidade de resiliência, você absorver as mudanças, lidar com elas. Mas é evidente que o contrato psicológico de trabalho, no momento de crise, ficará um contrato psicológico onde a organização vai acabar impondo movimentos, e na prática eu vejo que quando a gente está falando de pessoas mais talentosas, pessoas que estão numa posição executiva, a gente tem uma capacidade de negociação em que o tem que pode ser substituído por vamos negociar. Mas para a imensa maioria das pessoas, e principalmente no ambiente em que o nível de desemprego sobe, não vai ser uma resiliência ou uma adaptação negociada, vai ser uma imposição. E, infelizmente, o que a gente percebe é que boa parte das corporações tem um discurso simpático, tem um discurso baseado na ideia conceitual de diálogo e de construção, mas quando a coisa aperta, elas vão para a imposição e a dor fica no lado mais fraco. Essa é a realidade um tanto quanto selvagem, mas é o que a gente observa, e principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão protegendo o seu emprego, elas vão ter que se adaptar, porque senão elas serão substituídas, e esse é o jogo do trabalho em que a gente vive. Cada vez mais as margens e os negócios estão pressionados, então a gente tem que ter uma compreensão do quanto a empresa impõe, sim, adaptações necessárias. E quando a gente está falando para um executivo na Faria Lima, em São Paulo, que tem uma posição executiva mais alta, e é o público que normalmente a gente convive, é uma realidade, mas quando a gente fala da imensa maioria dos trabalhadores, eles vão ter que se sujeitar a um jogo que não vai ser fácil daqui para frente, com restrições provavelmente de equipe, sobrecarga de atividades. A gente viu isso na crise de 2013 e 2014, as pessoas, aquela história de você reduzir as estruturas para poder competir, tornaram as estruturas mais sobrecarregadas, a média gerência pagou a conta das reestruturações, ou seja, a alta gestão fica numa posição mais protegida, porque ela está lá com o seu escopo bem definido, e a média gestão ficou muito sobrecarregada. Então, a resiliência, a adaptação a períodos mais difíceis de trabalho vai ter que acontecer. É darwinista, sim, né? O darwiniano vai ser a seleção dos profissionais com maior capacidade de enfrentar isso, se adaptar, se colocar disponíveis, eu acho que vai determinar a sobrevivência. Tem uma questão que eu noto nesse momento muito importante, que eu falo da reputação ou reportabilidade do profissional nesse momento para sobreviver. Ele precisa dar sinais de engajamento, ele precisa dar sinais de adaptação, e mesmo não sendo fácil, por tudo que a gente comentou no início, vai ser uma exigência cada vez maior das empresas, e eu acho que isso vai se tornar inegociável, ou seja, ou você se adapta, produz e entrega o que a organização pede nesse contexto, ou dificilmente você sobrevive. O que é, de fato, porque todos nós estamos ansiosos, pressionados, muitas vezes as pessoas não têm disposição emocional para toda essa entrega exigida, por isso que a gente está vivendo um cenário complexo. Boa parte do nosso trabalho hoje em aconselhamento, em transição, muitas das pessoas que a gente conversa estão trabalhando, é ajudar ele a lidar com a pressão de trabalho, mesmo nesse cenário incerto, né? Como é que eu me organizo se emocionalmente eu não estou tão disponível? Como é que eu produzo mais se eu estou com dificuldade de me organizar no home office? Então, eu acho que a gente vai viver um tempo complexo. A saída disso, né, a luz do fim do túnel que eu percebo, é que isso passa. As crises passam, as oportunidades aparecem, e a gente vai ter que ter muito diálogo e paciência para lidar com esse momento mais turbulento.
Gente, no primeiro bloco, a gente explicou quais são as consequências da pandemia do coronavírus para a nossa saúde mental. A partir de agora, vamos mostrar o que fazer para conseguir ter serenidade nesse período, que eu sei que é difícil. Rafael, você falou um pouco sobre liderança ali no primeiro bloco, né? E elas são realmente um fator muito importante para esse momento que tem muita coisa prejudicando a tranquilidade mental dos funcionários, como a gente falou. Tem o distanciamento físico das equipes, tem essa adaptação ao home office, tem as inseguranças sobre o futuro. Além das dicas que você deu ali no primeiro bloco, o que você acha que é importante para as lideranças terem em mente agora, e se você puder também compartilhar quais que são as coisas que os líderes não devem fazer agora, que vai piorar a situação. Aí depois eu quero o complemento da Vivi também. Tá bem, eu acho que esse nosso momento, né, essa nova dinâmica de trabalho imposta pela pandemia, ela reforça uma transição que vem acontecendo, que eu acho que precisa ser acelerada. A liderança que se estabeleceu durante muitos anos no mercado de trabalho, numa dinâmica baseada em comando e controle, eu mando, você faz, ela fica em xeque. O líder que quer controle permanente de tudo, que trabalha com desconfiança, que trabalha baseado na imposição de poder, nesse momento ele vai entrar em looping, ele fica muito ansioso, ele vai ter mais dificuldade. Mais do que nunca, nós temos que, como líderes, né, e como instituição, né, como organização, reforçar uma transição da liderança para uma liderança baseada em diálogo, uma liderança que apoie a execução das atividades através da construção. E isso já deixou de ser uma fala romântica no mundo do trabalho para uma necessidade. Todos os estudos apontam que imposição, controle puro, ela não aumenta engajamento, você tem perda de produtividade, você perde ideias, você perde inovação, quer dizer, tem vários estudos que mostram. Então, independente da crise, nós já vimos uma mudança no modelo principal, né? O modelo, a ideia geral de liderança vinha se transformando. E agora eu acho que a gente está num cheque, num divisor de águas. O líder que não conseguir estabelecer um novo jeito de trabalhar com o seu grupo e de se sentir confortável com a entrega dos trabalhos, nesse ambiente em que o controle físico mudou, em que a própria dinâmica da entrega do trabalho mudou, ele vai ter dificuldades. Então, eu acho que a liderança ela tem um papel chave nesse momento para estabelecer uma nova forma e que pode, com isso, gerar mais conforto na entrega do trabalho. Com isso, a gente não está dizendo que o líder ele vai permitir que as pessoas não entreguem os seus resultados, com isso a gente não vai sugerir que a liderança aceite qualquer coisa, mas a gente está dizendo que o modelo precisa ser um modelo mais dialogado. Nós precisamos inserir nessas falas de liderança uma presença cada vez maior, como nós falamos no primeiro bloco, de temas ligados à saúde emocional, ter um espaço para dialogar sobre o indivíduo e não só sobre o que ele faz. Se a gente observar, e tem vários estudos que mostram isso, o tempo que o líder dedica numa semana para conversar sobre a pessoa é quase nulo. Ele dedica muito tempo para a execução das atividades. Então, eu acho que o líder que consegue estabelecer um momento para conversar sobre o indivíduo, trabalha combina uma nova dinâmica de trabalho com o seu time, principalmente os líderes que não estavam acostumados com essa dinâmica de home office, com esse novo modelo, ele vai ter mais sucesso. E ele pode, sim, dedicar um pouco mais de conforto para as pessoas nesse momento, um pouco mais de tranquilidade. Eu já ouvi relatos das duas linhas, líderes que nesse momento ficaram muito ansiosos e aumentaram o nível de cobrança, e estão, portanto, aumentando o nível de estresse do seu grupo, quer dizer, mais adicionando o estresse de toda a crise de saúde, ele tem um estresse adicional pela forma agressiva, pouco empática do líder. E, ao contrário, a gente tem visto exemplos incríveis de líderes que conseguiram criar uma dinâmica diferente, aumentaram o engajamento, ou fazendo reuniões online, que criaram espaços de conversa com o seu time, que acabam ajudando no momento. E o indivíduo também tem um papel importante. A gente está falando do líder, mas o indivíduo também tem um papel nesse momento de se posicionar, de dar sugestões, de ajudar o líder. Quer dizer, de se colocar, aí vem a história do protagonismo, dar sugestões, porque nem todo líder e nem todo indivíduo está preparado para essa mudança, estava preparado para uma mudança tão rápida.
E a minha visão é que ao final dessa história, a gente não sabe ainda quanto tempo, mas eu espero que em algum momento a vida retorne à normalidade ou à nova normalidade, né? A gente está mais próximo de voltar para um momento de trabalhar nas organizações, de ter mais circulação, que as lições fiquem, né? O diálogo, a empatia, a proximidade, substituindo aquele modelo mais antigo, que eu brinco que é quase jurássico, né, que é um modelo de gerir por hierarquia e por comando e controle. E um outro ponto, só para fechar essa fala da arquitetura do trabalho e da liderança, é que também nós estamos diante de um momento de revisão do desenho organizacional. Muitas empresas já vinham fazendo isso, trabalhando com arquiteturas mais flexíveis de projetos, eu chamo isso de carreira em nuvem, né? A pessoa poder participar de mais projetos, não estando apenas naquela caixinha do organograma tradicional. Esse é um momento em que eu posso exercitar muito a capacidade de contribuição do indivíduo, ou seja, ele pode participar de iniciativas em áreas, por exemplo, que antes ele não tinha tempo, ele estava lá sobrecarregado na estrutura dele ou preocupado só com a entrega para aquele líder. Então também é um momento em que a gente pode deixar as pessoas com mais espaço para contribuírem além das áreas que elas estão e começar a testar novos modelos de trabalho. Várias empresas têm feito isso. E o que a gente vê é que os indivíduos se engajam muito quando eles veem que podem contribuir além daquela descrição de cargos que ele tinha. Então é um momento, acho que também para a gente repensar a própria estrutura do trabalho, dar mais fluidez, apostar no indivíduo e com isso gerar um novo espaço de trabalho que pode ali na frente se tornar uma nova prática para a organização. Você concorda, Vivi? Eu concordo com o Rafael. Eu vou numa linha, né, um pouco mais para dentro ainda. Eu venho trabalhando com os líderes já tem um tempo, né, inclusive até nas aulas, a experiência das aulas que eu dou na FGV e até dos atendimentos, né, individuais que eu acabo fazendo dentro do consultório. Uma coisa que tem que estar clara para toda a organização e principalmente aí para os times de RHs, que são os business partners, que são as áreas que suportam, na verdade, essas áreas, é que, assim, o líder, né, enquanto função, ele tem muitas demandas e tem muitas diretrizes e tem muitos mandamentos do líder. Se antes já estava difícil no presencial, o que ele deve fazer, né, imagine no momento do contexto atual, virtualmente. Então, a gente também tem que ter um certo cuidado para não exigir, né, desta posição, uma postura que tivesse acima, né, do bem e do mal, no sentido de eu tenho todas as respostas, eu tenho tantas coisas para fazer e não reconhecer as suas vulnerabilidades presentes, porque também pode estar em sofrimento. Então, a coisa mais importante é entender que, independente do papel ou do cargo que você ocupe, né, você tem que assumir uma responsabilidade com seus cuidados enquanto saúde. Eu só posso oferecer aquilo ao outro a partir do momento que a mim mesmo eu me reconheço, eu esteja autoconsciente para reconhecer as minhas emoções, as minhas vulnerabilidades e principalmente os meus gatilhos emocionais. Eu reforço mais uma vez, a gente está trabalhando numa situação forçada dentro de casa, onde as pessoas não têm ideia, né, do que acontece na casa de cada um, e acho que é por isso que a gente entra num contexto de ter um certo cuidado, né, por isso que o momento é um momento de todos de forma flexível, é certo que o líder, ele tem por responsabilidade na sua função, dirigir e comandar este barco, este navio, desde que ele entenda que ele não é o sabedor de todas as respostas, ele não tenha que assumir um papel de super-homem ou Mulher Maravilha para todos, mas que ele conjugue, a partir das suas vulnerabilidades, a melhor compreensão sobre o outro, né? Então, acho que isso a gente já tem o meio caminho andado. Eu entendo que a gente tem um mercado, que a gente tem públicos e públicos de líderes, cada um, mais uma vez, a gente está lidando com situações que estão gatilhando, até brinco, e se a gente for entrar no gatilho do outro, a gente vai entrar num grande faroeste, porque vai ser gatilho para tudo quanto é lado, né? Mas, assim, é extremamente importante olhar para isso, entendendo, sim, que a gente tem resultados, a gente tem metas financeiras, a gente tem, na verdade, agora mitigações de riscos muito fortes, estamos todos no mesmo barco, todos, né? Por mais que a gente tenha ainda áreas que vão sofrer mais e áreas que
talvez sofram menos, mas o sofrimento enquanto sociedade, enquanto organização, ele vai se fazer presente ainda por um período de adaptação que a gente tem, talvez a gente ainda tenha aí um pouquinho mais de 2 meses, vamos entender um pouco, mas a gente vai precisar, né? Então, a minha fala é uma fala para os líderes, para reforçar que eles precisam se cuidar sim, porque a partir do momento que eles se cuidam, né, eles assumem a responsabilidade por si, para os outros, e eles geram um impacto positivo no ambiente. E uma coisa muito importante, eles não têm que saber diagnósticos emocionais da equipe, né, eles não têm que saber diagnósticos do que está acontecendo quando a pessoa me fala alguma coisa, simplesmente ele precisa abrir um canal de confiança com as equipes, inclusive até nos meus atendimentos, o que muitos deles vêm falando. Por exemplo, teve caso de um senior manager que ele falou que ele contratou há 3 semanas, né, uma funcionária, né, e ela foi o primeiro caso de Covid, acabou passando para uma companheira, e aí teve aí um caso de que um membro da família veio a falecer por questão de Covid. Ele falou, como é que eu faço para lidar com isso? Né, ele falou assim, eu me compadeço com a situação dela, sim, né, eu quero acolher, mas ao mesmo tempo tem uma pressão por um trabalho, a gente está correndo com várias coisas, as estratégias todas mudaram. E aí o que eu falei para ele foi assim, a melhor forma que você tem de poder ajudá-la é literalmente deixar esse canal aberto. Se porventura você sentir, né, que dentre alguns sintomas, então vamos lá, a gente está falando de sintomas, então vamos lá, medidas. A partir do momento que a pessoa manifestar dificuldade para dormir de uma maneira mais frequente, em alguns momentos sentir estado de susto, começar a perceber que já tem pensamentos negativos, perda de apetite, uma certa apatia, dificuldade de concentração, ou aumento, né, por apetite, dificuldade de estabelecer uma conversa, ou ter comportamentos evitativos para não participar de reuniões, tudo, a gente diz que a gente liga um sinal amarelo e a gente comunica a área de recursos humanos, e a área de recursos humanos, que tem a sua área de medicina do trabalho, que tem seus profissionais, que se aproximem e que ofereçam um espaço aberto para poder endereçar a situação de uma maneira respeitosa, acolhedora e compreensiva, né? Mais uma vez eu reforço, cada um vai sentir do seu jeito. Então, assim, se o gestor, o líder, puder abrir esse canal, sem se preocupar em fazer um diagnóstico, sem se preocupar, até porque ele não é especializado nisso, né? Mas simplesmente exercer o lado humanitário, né? O lado humanitário de abrir esse canal e pode falar, eu não sei como te ajudar, mas assim, eu posso endereçar para uma pessoa que pode te ajudar e eu estou aqui com você, não se preocupe. Acho que essa fala ela já acolhe e ela já endereça muitas questões. Então, e assim também, se os líderes, lembrem, as pessoas estão em casa. A gente não sabe do contexto familiar na casa de ninguém, inclusive dos líderes. A gente não sabe se tem algum líder que tem algum problema na família, que tem lembra, depressão, ansiedade, elas são doenças mentais que qualquer um pode ser acometido, né? Então, tem pessoas mais suscetíveis. Então, a gente não sabe do contexto. Tem gente que às vezes foge dos problemas de casa e mergulha no trabalho lá fora. Agora ele não tem essa opção. Então, o momento agora exige que a gente tenha decisões assertivas a serem feitas, sim, isso é bem claro, mas não podemos esquecer, não importa de que lado você esteja, que cada um, à sua maneira, está sofrendo. Então, acho que isso é o mais, pelo menos assim, eu entendo que é o mais importante, a gente tentar focar as nossas ações, né, nas nossas competências, a gente pode dizer mais soft skill, eu prefiro dizer que são as competências mais humanitárias que nos aproximam, né, e aí entendendo que cada um tem um papel importante, tem hora que a gente vai exercer a democracia, e tem hora que às vezes o negócio em si precisa que a gente leve o barco para onde for melhor, não necessariamente vai ser para todos, mas é para o melhor do bem comum, vamos dizer assim. Gente, nosso papo está muito legal, mas nosso tempo está acabando e eu preciso fazer a nossa última pergunta. Eu sei que nas últimas semanas a gente falou muito, até a Vivi passou um pouco sobre esse tema, sobre uma loucura meio que da produtividade no home office, né? E agora que você está em casa você vai poder fazer isso e aquilo, e muita gente não conseguiu aproveitar tudo isso, enfim, usufruir aí do home office 100%,
como estava dito, né, como estava prometido. Mas eu queria que vocês compartilhassem dicas de uma rotina saudável, que tanto o trabalhador quanto a empresa podem adotar durante essa quarentena. Eu acho que voltando um pouco, de acordo com cada estilo, né, com cada limite de cada um, talvez. Olha, o que eu percebo é o seguinte, eu acho que a gente tem dois grupos bem distintos. O profissional e eu gosto sempre de aprender com aqueles que já faziam, né? Os profissionais que trabalhavam, e tem empresas que trabalham há anos em home office, e eles são um bom referencial. Então, uma das coisas que eu recomendo para quem está aprendendo e nunca trabalhou em home office, ou está nesse momento experimentando, procura alguém, algum contato, exercita o networking e conversa com quem já trabalha. Então, eu acho que um ponto não vai ter uma receita geral para todos, cada um vai ter que construir. E um jeito de montar esse mosaico, de como é que eu funciono melhor no home office, como é que eu lido melhor com esse ambiente, é também conversar com as pessoas. As outras dicas seguem aquele roteiro que a gente conhece, que eu acho que vale reforçar, que é tentar estabelecer uma rotina mínima, quer dizer, a pessoa também tentar organizar o tempo dela. A gente recebe muitos relatos de pessoas que não conseguem minimamente se organizar, então ela mistura muito as coisas pessoais que ela vai fazer com o trabalho. Então tentar ter uma rotina, olha, acorda naquele horário, vai para o espaço de trabalho, trabalha naquele momento, depois para não tentar fazer tudo misturado. Acho que uma coisa que aumenta muito a ansiedade é o excesso de informação ao longo do dia. Então a gente está todo o tempo no noticiário, todo o tempo ouvindo notícias, isso se torna em algum momento tóxico. Então também tentar estabelecer uma rotina, ok, eu vou me informar nesse momento, vou olhar o jornal, vou ler, vou ver na internet, mas não o tempo todo. Isso drena muita energia para um cenário em que a gente escuta muitas notícias ruins e muitas coisas que mudam a todo tempo. Então a gente fica num looping que amplia a ansiedade. Uma outra questão que eu acho que ajuda na organização do home office é a gente estabelecer, além da rotina, estabelecer metas razoáveis. Não é nesse momento de ansiedade que a gente vai ler todos os livros. Eu recebi esses dias uma listagem lá, lê aqui 40 livros que você... Mas ninguém vai ler 40 livros agora, não tem como isso. A gente está no momento em que as pessoas estão também com a sua energia dividida, né, como a gente comentou. Então, estabelece metas razoáveis, não se impõe ninguém pode querer ser super-homem nesse momento em que a gente está lidando e atravessando um momento difícil. Então, estabelecer metas razoáveis. Eu também vi empresas que disponibilizaram com uma iniciativa super bacana, cursos online, conteúdo gratuito, que sempre ajuda. A gente também tem que saber organizar, eu não vou fazer tudo isso simultaneamente. E não se culpe se você não está conseguindo dar conta. Estabeleça uma meta razoável, lide de uma maneira mais tranquila com esse momento. A gente viveu nos últimos 15 a 20 dias uma mudança abrupta. É natural no início a gente ter mais dificuldade. Então a gente não se estabeleceu uma régua interna tão alta a ponto de gerar mais estresse do que a própria situação. Então eu acho que uma rotina mínima de sono, alimentação, tentar fazer um pouco de atividade física e estabelecer metas razoáveis e ser gentil consigo mesmo. Eu recebi alguns relatos de executivos que alguns me diziam assim, não, mas eu estou fazendo um curso online toda noite. Poxa, mas será que faz sentido nesse momento ele aumentar ainda mais o nível de rotina que ele tinha? Descansa um pouco mais. Pode ser um obsessivo. Né? Então ele pode ser um obsessivo, rapaz, a gente vai para outro lugar. Eu acho que a gente tem que também criar uma gentileza interna. E acho que ouvir depoimentos de quem trabalha, usar o network, não ficar em isolamento. Eu acho que é um bom momento para conversar com pessoas que eu não retomava o contato, mesmo, né, fazer uma conversa por telefone, por alguma ferramenta, Zoom, Teams, tem várias aí nas ferramentas, Skype, mas conversar por alguma ferramenta com outras pessoas, oxigenar a rotina, sair um pouquinho daquela dinâmica só do trabalho e da entrega. E eu entendo, as pessoas estão com muito receio de perderem o emprego, querem mostrar engajamento, querem se mostrar produtivas e a gente precisa estabelecer um momento. Inclusive, eu acho que o líder, de novo, voltando àquele papel, pode fazer um papel nesse sentido de baixar um pouco a expectativa, não aumentar o nível de estresse das pessoas. Então, acho que é rotina, cuidado com a alimentação, saúde, diálogo e gentileza consigo mesmo.
Acho que o Rafa falou super bacana, né? Sim, são pautas extremamente importantes, de dicas rápidas, né, e aplicáveis que as pessoas podem ter. A primeira é: não olhe para a grama do vizinho, né, que é extremamente importante, que às vezes as pessoas, como agora tudo está muito mais exposto via online, se antes já estava, agora parece que está muito mais, então as pessoas ficam meio que se comparando umas com as outras. Não se compare umas com as outras, cada uma dentro da sua história. Acho que já é um primeiro grande passo. Definir um horário máximo de trabalho por dia, isso né, acho que a gente pode começar com essa dica 1. É o que eu tenho escutado bastante, que as pessoas nunca trabalharam tanto, né, nas últimas semanas, como tem sido esse trabalho de home office. Então, as pessoas, nossa, eu tenho ficado 12 horas, né, então a gente já não é para isso. A outra coisa é organizar, né, sua mesa de trabalho, deixar só as coisas essenciais, diminuir os distratores. A gente já vinha falando isso no mundo mais presencial, e a gente pode dizer que agora no mundo virtual esse exercício ele fica sendo maior. A outra coisa é troca de roupa, né, parece ser uma coisa simples, mas ela é extremamente funcional. Então, às vezes, o que acontece é que algumas pessoas podem criar uma falsa ilusão, né? Então, uma forma de dizer assim, eu vou trabalhar de pijama, eu coloco a câmera só do pescoço para cima, mas aqui o olhar é justamente ter um cuidado para não dar mensagens negativas para o cérebro, né? Ele precisa entender que há uma mudança de rotina, né? O advento de estados deprimidos vem justamente por algumas mensagens negativas, onde nada acontece, né? Então, você precisa criar um mini ritual, né, para startar o seu cérebro, que você está mudando de rotina. A outra coisa é: faça uma lista do dia e comece com as coisas urgentes, né? Lembra, você está no trabalho da sua casa, dentro da sua casa. A rotina de casa, ela vai se aparecer bem presente, com demandas bem presenciais. Tenha uma agenda com todos os prazos, né, e priorize, é importante aproveitar todas as medidas, as medidas provisórias que está sendo nos dada, né, as medidas de saúde do Ministério, né, da Saúde, tudo que tem mais, o que a gente precisa tomar de ações para o agora, né? Tem um horário bem definido para almoçar. Se antes a gente falava que as pessoas não tinham esse olhar de dar uma parada, né, ter uma atenção momento a momento, olhar para a sua refeição, distúrbios alimentares vêm em cima disso, problemas de obesidade vêm em cima disso, porque você come com o celular do lado, seu cérebro não registra que comeu, você precisa de 20 minutos de atenção. O que acontece quando você não o faz? Daqui a meia hora, 40 minutos, seu cérebro não processou que almoçou, que comeu alguma coisa, ele vai pedir esse alimento novamente. Então, tem que ter um cuidado, porque os casos de obesidade, nesse momento, podem aumentar, né? Faça pequenas pausas. Então, essas pequenas pausas durante o dia, elas são importantes. O corpo não foi feito para ficar sentado muito tempo. A gente tem que ter um cuidado para não ter aparecimento de problemas de cistite, infecções urinárias, que são decorrentes de ficar muito tempo sentado, fora os problemas de ergonomia. Lembrando bem, as empresas, elas têm um trabalho de ergonomia. Em casa, não necessariamente todos têm essa noção, ou todos têm o equipamento necessário, que é o formato da cadeira, tudo. Então, é importante ter um cuidado sobre isso também, né? E tire um momento específico para ler as mensagens, enfim, e cuidado, se antes a gente está falando dos vícios, das tecnologias, hoje a gente está trabalhando focadamente em cima delas, porque é o nosso ambiente de trabalho, mas é extremamente importante segurar as pausas e quebrar a rotina quando perceber que é final de semana. É extremamente importante. Eu digo até, falado para os pacientes para fechar, galera que gosta do Netflix, assim como eu, porque eu também me uso de exemplo, eu só uso, como eu amo cinema, então tá parado um pouquinho essas idas ao cinema no final de semana, eu preciso entender que meu final de semana chegou. Então, Netflix para mim é um cinema em casa, e eu só faço uso dele no final de semana para eu entender que o final de semana chegou. É uma outra mensagem para o cérebro. Então, tudo que for ligado a entretenimento, videogame, que o pessoal assiste bastante, né, que joga bastante, filmes e séries, se possível, deslocar para a sua sexta-feira, para dar uma mensagem também para o seu cérebro que final de semana chegou, e que aí a gente também tem uma quebra de rotina. Antes de encerrar o programa de hoje, nós vamos ler algumas mensagens dos nossos ouvintes. Na semana passada, nós lançamos o episódio 31, no qual falamos sobre o home office. E quem nos escreveu para comentar o conteúdo foi o Nilo César,
que nos disse que ele e a esposa, Tina, esperam ansiosamente pelo Rádio Peão todas as semanas. Os dois estão dividindo a mesa para trabalhar e adoraram o que compartilhamos no episódio. Ficamos muito felizes em estar ajudando vocês nesse desafio. Nilo. A Cláudia Lima diz que trabalha remotamente há algum tempo e que no começo é difícil separar o trabalho das atividades domésticas. Mas hoje ela se adequou e dá uma dica. Tente usar o tempo a seu favor. O fato de estar em casa não significa estar disponível. É isso aí, Cláudia. Com os feedbacks lidos, eu quero agradecer a Vivi. Obrigada, Vivi, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, Elisa, Lu, muito obrigada. Obrigada também pela dobradinha, Rafael, foi muito bacana participar e a gente acaba sempre aprendendo e incorporando mais formas de percepções diferentes, o que é ótimo para o nosso crescimento também. Muito obrigada. Também agradeço ao Rafael. Obrigada, Rafael. Obrigado, um prazer participar novamente, agradeço o convite, espero que a gente possa ter ajudado, é um momento de troca, fico sempre aprendendo, gostei muito de conversar com a Vivi, obrigado pelo convite. Obrigada, Vivi, obrigada, Rafael. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi, a edição sonora é de Rafael Pertazzi, a trilha é de Chico Leivos. Mande seus comentários pra gente nas redes sociais ou no e-mail, podcast@vocesa.com.br. E não se esqueça, nessa crise, fique em casa, cuide de você e cuide da sua família. Semana que vem nós voltamos a nos encontrar. Até a próxima quarta-feira.